Queridos filhos, vamos sentando. E eu gostaria de retomar. Você percebeu que a fragilidade para Deus não é problema? Padre, cuidado com o que o senhor está falando. A fragilidade em Deus não é um problema. Porque Deus assumiu a nossa condição humana. Jesus experimentou a fragilidade. Todo mundo, e eu percebo, o pessoal descendo a lenha no Papa Bento XVI. Eu confesso, admito aqui na século XXI, quando eu escutei, na manhã, foi logo de manhã cedo, o Papa renunciou, eu falei, eu acho que é pegadinha do malandro. Tem algum erro. Admito publicamente que o segundo sentimento foi de orfandade. O terceiro foi de raiva. Por quê? Porque eu não conseguia entender. Depois quando eu comecei a rezar e ver, estudar, eu sou muito de estudar. Coisas boas, eu leio tudo. Eu comecei a entender que esse homem foi extremamente grande, um gesto de grandiosidade imensa e de humildade profunda. E depois eu fui buscar na minha própria fé. Ele renunciou que dia? Dia 11 dia de Nossa Senhora de Lourdes, dia dos enfermos, dia mundial dos enfermos. Renunciou nesse dia. Segundo, às vésperas de começar uma quaresma, quando ele sabia que toda a igreja, como estamos agora, terça-feira começa o conclave, a igreja inteira estaria em oração, tempo favorável, tempo da misericórdia. E terceiro, eu fiquei pensando, nós acreditamos que aquilo que o Papa fala, ele fala pela ação do Espírito Santo, ele é ungido, tanto que no Concílio Vaticano I, não no segundo, o segundo faz 50 anos, no primeiro, foi estabelecido a infalibilidade papal. O que é isso? O Papa, não no dia a dia, não no seu cotidiano, mas quando ele fala como Papa ex cátedra, ele não erra. Ora, se dia 8, dia 7, dia 6, quando ele assinou vários documentos, nós acreditamos que ele agiu pela força do Espírito Santo, no dia 11, quando ele renunciou, teria lhe faltado o Espírito Santo? Não. Então o que ele fez, podemos não compreender, mas do outro lado, foi um ato profético. E a partir dali, eu sempre disse, vocês são prova disso, que eu sempre enalteci o grande homem, o grande teólogo. Eu sempre digo que leio, e leio mesmo, eu estou terminando a trilogia dele. São 3 livros do Papa recente agora. Recente não, que chegou na minha mão agora. Estou terminando a trilogia. E esse Papa, que eu tanto admiro como teólogo, como professor, como acadêmico, 7 doutorados. 7 doutorados. Eu não tenho nenhum. Ele escreveu algo que me chama a atenção. Deus, falando sobre fragilidade, tudo isso era um parênteses. Deus não olha a fragilidade daqueles que Ele chama, mas a fé que a pessoa tem. Bento XVI. Gente, eu estou falando do vaso, eu estou falando de alguém que admite, eu tenho fragilidades, mas eu vou passar por uma Páscoa. Eu tenho meus limites, mas eu vou superar. Deus não olha a fragilidade tanto, Deus não olha tanto, sendo ipsis literis, Deus não olha tanto a fragilidade dos que chama, mas a fé que tem. Então,
A nossa fragilidade para Deus não conta tanto. Deus sabe lidar. Tanto que o vaso, o barro, ele não joga. Isso me inculcou já há muito tempo. Tanto que um ano, na minha paróquia, no agora santuário de Guadalupe, eu tive um ano onde, e os ministros que viajaram a noite inteira estão comigo aqui, eu estou falando pela rede Evangelizar, estão me acompanhando, sabe que eu não estou mentindo, a banda sabe do que eu estou falando, muitas e muitas vezes, teve um ano que esparramou, lideranças que saíram, lideranças que desistiram, parte da banda, eu comecei um trabalho diferente, eu falei não, eu vou trazer de volta, aquela pessoa que saiu da pastoral, eu vou atrás, por quê? Porque Deus não dispensa nenhum barro, mesmo aqueles que objetam imperfeito, e essa deveria ser a nossa atitude, seja na nossa comunidade. Se para Deus a fragilidade humana não conta tanto, por que vai contar para mim? Isso deveria ser nossa atitude dentro de casa, isso deveria ser a nossa atitude diante dos amigos. Não é a tua fragilidade que vai me afastar, a fragilidade me aproxima, e se eu posso estancar um pouco a tua ferida, e ajudar um pouco, como Simão Cirineu, que eu faça. Essa consciência nos falta, quando a igreja se propõe em ser comunhão, não é comunhão dos santos, é comunhão de todos. Tem mais, e deixa aproveitar falar, que eu não tive outra oportunidade aqui no século 21, aproveito para dizer para todo o Brasil, essa percepção que nós temos, essa renúncia do Papa, não deveria que nós reflitamos um pouco a nossa sede do poder? Eu vejo às vezes uma sede extremada, um gosto extremado, de você não ter dificuldade de renunciar. Às vezes eu vejo dentro da sacristia, gente, como um cargo de coordenador faz uma pessoa se transformar, como às vezes uma luta interna entre padres, me chama a atenção um Papa, que no último, um dos últimos discursos, se não me falha a memória, na sua penúltima audiência numa quarta-feira, ele renunciou na segunda, terça, se não me falha a memória, na quarta ele fez a penúltima audiência. O que ele falou? A hipocrisia dentro da igreja, e foi mais corajoso, dentro do alto escalão do Vaticano. Ora, alguém tem coragem de dizer que esse padre foi covarde? Esse Papa foi covarde? Covarde, tampa a boca. Eu fico nervoso porque dizer que esse Papa é reacionário, ele foi extremamente progressista, ele fez acontecer o Concílio Vaticano II, Igreja, povo de Deus, e essa sensação que nós deveríamos ter nas nossas comunidades. Eu sou coordenador da catequese, enquanto um tempo, gente, larga o osso, não se ache insubstituível. Eu sou coordenador de uma coisa por um tempo, o fato de eu não ter um título, não vai me fazer menos seguidor de Jesus. Eu vejo verdadeiras guerras dentro de paróquia, de padre, de religioso, de gente na igreja que quer mandar mais que o padre, entre o povo, na banda, em todo lugar. Eu falei, todos nós, é uma luta, quem pode mais chora menos, e de repente, para quê? Para subir, para ter cargo, no mundo também, no trabalho. Diga para mim se as maiores brigas, o maior problema dentro do trabalho, não é um querendo o lugar do outro, ser promovido no lugar do outro, e de repente um homem, que tinha tudo, Papa, o monarca, porque a igreja é num sistema monárquico,
tem coragem de dizer: eu renuncio e vou para um exílio espiritual. Isso não é profético? Isso não nos faz pensar que enquanto eu estou servindo para Deus, eu estou na ativa, e eu tenho consciência, eu, Padre Reginaldo, eu tenho meu tempo útil. Vai chegar uma hora que eu tenho que formar um outro para dar continuidade. A obra não é minha. Como na igreja, quando um bispo renuncia, bispo emérito. Pense nisso. Às vezes nós queremos sempre o holofote. Nós queremos sempre estar no centro. Jesus erguendo-se na ceia, jarro e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Uma das músicas mais lindas, que quando eu vou celebrar a Quinta-feira Santa, é verdade, eu me emociono muito. Para mim, uma das missas que mais, eu fico arrepiado, que é quando começa esse momento, porque realmente eu vivencio aquele momento, tirando a casula, colocando o símbolo, e lavar os pés, servir. Nós temos tanta dificuldade. Eu, vosso mestre, Senhor, lavei os pés de vocês. Façam o mesmo. Gente, e olha que Jesus fez para estranhos. Às vezes o marido não tem coragem de lavar os pés, pôr-se a serviço da esposa. Às vezes a esposa não consegue colocar-se a serviço do esposo, dos filhos para os pais. Eu toco nisso, eu me emociono, porque nós vivemos uma guerra, um conflito muito grande. Olha o que o Irã está fazendo, ameaçando guerra com testes e com mísseis. Século 21. Coreia do Norte, Coreia do Sul quebraram o tratado de paz para poder ter bombas. Você percebe? Eu estou falando no micro, mas você percebe que no mundo nós não estamos vivendo essa situação do serviço. Jesus erguendo-se na ceia, jarro e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Escute. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó mestre, não por quem és. Não terás parte comigo se eu não lavar os teus se pés. não lavar os teus pés. Ó mestre, ajudai-nos a servir. Ajudai-nos a você. Você é frágil, eu também. Você tem problemas, eu também. Você tem seus pecados, eu também. Então, na hora em que eu precisar, me ajude. E na hora que você precisar, eu te ajudarei. Você percebe como isso nos aproxima? Você sabe o nome disso? Você sabe o nome disso que eu estou tentando passar para você? Tem um nome: sede misericordiosos,
como vosso Pai do céu é misericordioso. Isso se chama misericórdia. Meu coração é tão miserável e tão reconhecedor da minha fraqueza, que a tua fraqueza não me incomoda. Você entende o que é o conceito do vaso? Eu rodeei o toco para chegar aqui, para chegar nesse ponto onde eu e você, misericórdia, miserocórdies, cordes, coração, cordes, mísero, coração. Eu sou tão reconhecedor da minha fraqueza, eu sou tão consciente que eu sou um vaso tão frágil, eu sou tão consciente que eu não sou nada, que você não me escandaliza, que você não é motivo de eu abandoná-lo. Gente, isso salva casamento, isso salva relações, isso salva a humanidade. Porque Jesus, quando eu falo de Páscoa, do ovo fecundado, Jesus foi miseravelmente miserável. Redundância não. Jesus, ele assumiu a fraqueza. E quando você vê Jesus agora, ele morrendo na cruz, gente, é a maior expressão da vulnerabilidade de Deus. Eu sei que tem que apelar. Ó doce paixão, essa palavra está no meu ouvido. Quando Jesus morre na cruz, quando Jesus caminha para o Calvário, é a maior expressão de como Deus é vulnerável. Jesus se tornou o vaso, e por ter se tornado o vaso, se tornou a pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Explica para mim, por que Jesus foi tão tolerante com Zaqueu? Ei, Zaqueu, Zaqueu, desce da árvore. Porque ele era misericórdia. Você consegue compreender que onde eu quero chegar? Que nós desfiguramos o nosso ser humano. Aí um envaidecimento nos faz prepotentes, nos faz soberbos. Para pensar se não é a mais pura verdade. Quando nós, gente, por que Jesus, Zaqueu, hoje eu vou na tua casa? Porque Jesus sentou na casa de Simão, o fariseu, e chega uma prostituta, abertamente prostituta, publicamente prostituta, e ela começa a chorar nos pés de Jesus. Por que Jesus não puxou e falou: filha, dá licença, aqui não, vão falar mal de mim? Por que Jesus deixou ela chorar sobre os seus pés e pegar os cabelos e enxugar? Porque Jesus olhava para ela e a fragilidade dela não o incomodou. Ele tinha um coração tão misericordioso, com tamanha misericórdia, coração tão mísero, que ele olhou e ele viu naquela filha a fragilidade. Você compreende a profundidade? E isso nos abre para o perdão, isso nos abre para uma vida nova. Deus não quer, e eu tenho certeza disso, no coração desse Pai misericordioso que eu vou falar no Evangelho de hoje, nós vamos nos surpreender, que tem lugar para as prostitutas, e não se escandalize, tem lugar para os homossexuais, e não se escandalize,
tem lugar para todos aqueles que querem e amam a Deus. Eu sei que tem muita gente que vai falar assim, que o Senhor falou é um absurdo. Não é. Porque a misericórdia de Deus é para todos, e não só para aqueles que se acham melhores. Fragilidade. Deus não olha tanto a fragilidade daqueles que chamam, mas a fé que tem. Pega a última frase, a última parte, por favor. Eu estou sem letra e é tudo Escute. Eis como irão reconhecer. Eis como irão reconhecer-vos Como discípulos meus. como discípulos meus. Se vos amais uns aos outros. Se vos amais uns aos Disse outros. Jesus para os seus. Escute esse grito. Dou-vos novo mandamento, deixo ao partir nova lei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Para pensar. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amado povo de Deus, Jesus chamou para si. Jesus, o Cordeiro imolado. Eu gosto muito dessa frase. Cordeiro imolado, amor derramado. Tem coisas que vão fluindo no meu coração muito forte. Somos redimidos. Você sabe por quê? O Cordeiro imolado, vocês vão começar a acompanhar aqui, na século 21, sinais do sagrado. E eu tirei as imagens. Fizemos um novo cenário e tem agora o Santíssimo. Quem acompanha pela TV Gazeta sabe. Num futuro, quando eu conseguir, porque agora não dá para investir em cenário, eu vi numa exposição um sacrário de vidro, mas isso vai demorar um pouco, que agora não tem recurso. Mas tem um cordeiro. Eu gosto muito do cordeiro imolado. Por quê? O cordeiro imolado é autor. Segundo, é ator. O cordeiro imolado é o auto do sacrifício do próprio Deus. Ator, autor e o próprio auto do sacrifício de Deus. Onde acontece a metamorfose, a mudança de toda a criatura. Jesus chamou para si, por suas chagas fomos curados. Gente, isso significa uma força onde tudo converge, e o Cordeiro, ele se torna ator, autor, palco de toda a redenção humana. Jesus. Seguindo. Obrigado, ministério. Nesse contexto, eu gostaria que nós rezássemos, se me permite o Salmo. Se você pegar o Salmo 25, creio eu, na tua Bíblia. Eu falei que hoje nós íamos rezar os Salmos. Enquanto vocês acham, eles vão passar uma antífona. Acharam o Salmo 25? Essas coisas são muito fortes na vida da gente. Gente, vai preparando o ovo de Páscoa. Penitencial, tá? Salmo 25, talvez no seu seja 24. Começa assim: a ti, Javé, leva minha alma, eu confio em Deus, que eu não fique envergonhado. Acharam? É porque de versão para versão. Antífona.
Sobre nós venha, Senhor, o teu perdão. Confessamos nossas faltas. Sobre nós venha, Senhor, o teu perdão. Confessamos nossas faltas. De novo, canta. Sobre nós venha, Senhor, o teu perdão. Pois confessamos nossas faltas. vai no instrumental. Por que eu vou rezar o salmo agora? Que se você se deu conta dessa criatura nova que somos em Deus e em Jesus Cristo, esse desejo de mudar só tem um jeito, viu? Eu falei de reconhecer a fragilidade. Esse salmo, ele começa dizendo, e é uma verdade. Esses dias uma pessoa contou no rádio para mim que ela foi violentada por 8 horas com um revólver na cabeça. E ela dizia: padre, eu carrego isso com muita dor. Escutou? E eu disse para ela: filha, não carregue sozinha esse fardo, é muito pesado. Esse salmo vai dizer: enquanto eu não confessei meus pecados, eu não tive paz. A hora, diz o salmo, que eu diante de Deus admiti, eu fiquei aliviado. Eu conheço um senhor, e ele partilhou comigo: padre, eu traí minha mulher. Minha mulher não sabe da traição, não teve filhos, foram poucas vezes, só que eu não consigo carregar isso comigo, essa traição. E eu ainda insisti, contar para ela vai ajudar? Ele disse: não, vai ser horrível, mas eu vou ter que contar. Enquanto eu não admitir para ela que o que eu fiz, ela pode até me largar, eu não vou ter paz na minha vida. Gente, eu acolhi esse senhor e eu fiquei pensando: meu Deus. E eu perguntei: por quê? Ele falou: porque eu sei que eu traí a aliança com ela, e eu queria que ela me amasse tanto a ponto de me perdoar e entender que o que eu estou contando é porque eu amo. Eu entendo, mulheres, eu não estou dizendo o contrário, eu só estou contando a história desse senhor para dizer o salmo. Às vezes, muito de nós aqui estamos carregando um erro, um pecado. Enquanto nós não abrimos o coração para Deus, nós vamos ficar com isso. Enquanto você não dizer: Senhor, eu preciso do teu perdão, fica pesado o caminhar. Entendeu o porquê do salmo? Pegue a tua Bíblia e vamos rezar. Já no texto. A ti, Senhor, elevo minha alma, em ti, meu Deus, confio. Que eu não fique decepcionado, nem triunfem sobre mim meus inimigos. Não ficam decepcionados os que em ti esperam, decepcionados ficarão os que perdem a fé por um nada. Revela-me, Senhor, teus caminhos, ensina-me tuas veredas. O refrão. Sobre nós venha, Senhor, o teu perdão, Pois confessamos nossas faltas. Escute: guia-me na verdade. dirige-me no caminho por tua verdade e me ensina, porque tu és o Deus da minha salvação. Em ti espero todo dia.
Lembra-te, Senhor, de tua ternura e dos dons do teu amor, porque são desde sempre. Não recordes os pecados de minha juventude, nem minhas faltas. Sobre nós venha, Senhor, o teu perdão. Pois Confessamos nossas faltas. Fique nesse texto só um minutinho. Senhor, não lembres de mim nos meus pecados. Não lembre de mim nos pecados que eu cometi na juventude. Lembra-te de mim, Senhor, conforme o amor. Esses dias uma pessoa também me perguntava, como esquecer alguém? Quem está saindo num relacionamento, foi deixado, abandonado? Eu respondi, a melhor forma é cada vez que vem o sentimento de amor, você lembra da cachorragem que ele fez, ou que ela fez, que você vai apagando o sentimento. Vocês entenderam? Falei no rádio, mas é verdade. Você tem aquele amor pela pessoa, você se dedicou, e a pessoa fugiu, não do nada, que do nada não acontece, uma flor não murcha do dia para o outro, foi secando, você não enxergou, mas isso é à tarde, foi murchando e você não viu. Mas como que eu me liberto, padre? Eu amo. Ama nada, é carência. É fácil. Toda vez que vem aquele sentimento de carência, você lembra, aquele cachorro desgraçado me fez isso. O amor vai embora. Padre, o senhor está no meio de um salmo, tem respeito com a palavra? Tem. Eu conto essas coisas porque a gente lê a palavra e não entende. O salmo diz o contrário. Deus, quando lembrares de mim, não lembra dos pecados que eu fiz. Deus, quando lembrares de mim, não lembra o que eu fiz na minha juventude. Lembra-te de mim no amor. O contrário do que eu aconselhei. Você está pedindo, Deus, lembra-te de mim no amor. Porque Deus é bom e reto. Lembra-te de mim, segundo tua misericórdia, por causa da tua bondade, Senhor. O Senhor é bom e reto, por isso mostra o seu caminho aos pecadores. Encaminha os humildes ao direito, ensina aos humildes o caminho. Sobre nós venha, Senhor, o teu perdão, Pois confessamos nossas faltas. Eu agora leio o versículo 16, que depois será cantado. Você está no versículo 16? Volta-te para mim, Deus, tende piedade, pois estou solitário e infeliz. Volta-te para mim, Deus, estou solitário, infeliz. Alivia as angústias do meu coração. Escreve ali, risca. Esse salmo é para mim e para você. Me disseram, padre, aqui existem pessoas que vieram só pedir uma coisa, libertação da angústia. Então esse salmo é para você. Volta-te para mim, meu Deus, tende piedade, pois eu estou solitário, infeliz. Alivia a angústia do meu coração, tira das minhas aflições. Senhor, Senhor, olha a fadiga, olha a minha miséria, perdoa meus pecados todos, vê meus inimigos que se multiplicam.
e me detestam com ódio mortal. Escute o canto e agora faça a tua esta oração. Escute. Volta-te para mim e tem piedade, pois estou só e aflito. As angústias ocuparam o espaço do meu coração. Tira-me das minhas tribulações. Vê minha aflição e meu sofrimento e perdoa-me todos os pecados. Vê quantos são meus inimigos e como me odeiam com ódio violento. Repita: volta-te para mim, ó Deus. Volta-te para mim, ó Deus. Tende piedade de mim. Tende piedade de mim. Eu estou solitário e infeliz. Diga: eu estou solitário e infeliz. Alivia a angústia do meu coração. Alivia a angústia do meu coração. Tire as minhas tribulações. Tire as minhas tribulações. Olha, Senhor Deus. Olha, Senhor Deus. Para minha fadiga e miséria. Para minha fadiga e miséria. Perdoa todos os meus pecados. Perdoa todos os meus pecados. Mais uma vez diga: olha a minha fadiga e miséria. Olha a minha fadiga e miséria. Perdoa todos os meus pecados. Perdoa todos os meus pecados. Versículo 20. Escutemos. Guarda minha vida e liberta-me, que eu não fique decepcionado, pois em ti me refugio. A honestidade e a retidão me sejam de valia, pois em ti ponho minha esperança. Ó Deus, redime Israel de todas as suas angústias. Todos juntos. Sobre nós venha, Senhor, o teu perdão, pois confessamos nossas faltas. Venha sobre nós. Sobre nós venha, Senhor, o teu perdão, pois confessamos nossas faltas. Confessamos nossas faltas. Sobre nós. Venha, Senhor, olha o que você disse, hein? perdão, Pois confessamos nossas faltas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. É o salmo penitencial. Maravilhoso, né? Um deleite, um néctar. Um salmo para se rezar em muitos e os mais variados momentos. E é nesse espírito que várias e várias vezes Deus não se cansa do ser humano. O homem de coração duro. Deus é de coração mole. O homem é de coração duro. Você já ouviu muito essa expressão, né? É muito forte isso na Bíblia. Nós temos um coração duro. E muitas vezes nós vamos à tarde rezar o Salmo 50, o Miserere. E a pergunta que eu me faço, e eu pergunto a você: o que é que leva uma pessoa a ter o coração duro? Você sabe o que é? O coração duro se torna, primeiro, quando fica distante de Deus. O coração duro vai ficando mais duro quando nós fazemos opções éticas, morais erradas. Repito, nós endurecemos o nosso coração quando nos distanciamos de Deus e quando vamos tomando decisões éticas,
moralmente erradas. Eu vou explicar. O que é uma decisão ética e imoral? Imoral é aquilo que vai contra a natureza da lei de Deus e a minha própria natureza. Isso é uma imoralidade. E você quer saber o que é que nos mantém também nesse aspecto da tribulação, que é um elemento purificador? A tribulação, 1 Coríntios, é, sem dúvida, purificador. E Deus dá a tribulação na medida da nossa necessidade. Eu preciso passar por tribulações. Repita isso. Eu preciso passar por tribulações. Eita, que besteira que você falou. Põe a mão na boca. Você quer tribulação? Ué, não entendo vocês. Que torre de Babel. Eu preciso passar de tribulações, diga. Quem quer tribulação? Caramba, entenda esse povo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11 a 13. Ô povo que conhece pouca Bíblia, viu? 1 Coríntios, mais meia hora, cadê a dona lá? A senhora é da onde, dona Maria? Olha, ela tem a medalhinha de paz e luz. Quer dizer que ganhou de quem? Da tua filha. Ó Pai, guia nossos passos. Gosta? É? A senhora assistiu o DVD? Qual a música a senhora mais gosta? A primeira é a... Senti teu abraço forte a me envolver. Essa? Acha ali, 1 Coríntios. Então vamos lá. Canta ali esse refrãozinho, dá o tom ali. Dá Zé menor. Senti teu braço forte a me envolver. Senti que no teu nome encontro poder. Senti que a tua mão está a me embalar e guia os meus passos onde eu andar. Achou? Isso aí, achou. Ela é a medida. Se ela achou, todo mundo achou. Brincadeira, gente. Só porque começa a chegar perto do almoço, começa o trator a funcionar aqui na barriga, né? Eu brinquei porque você falou, eu preciso de tribulações. Você pode rezar isso mesmo. Padre, mas a gente sem pedir já tem um monte. Esse texto é esclarecedor. Vamos lá. Você quer ler para nós? Achou ali, Cid? Não, você está lá no Salmo ainda. Eita! 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11 a 13. Acharam? Tais coisas aconteceram a eles como exemplo, e foram inscritos nessa instrução. E nós que vivemos no fim dos tempos, portanto, aquele que julga estar em pé, tome cuidado para não cair. Versículo 13. Vocês não foram tentados além do que podia a carne suportar, porque Deus é fiel e não permitirá que sejam tentados acima das forças que você tem.
Mas junto com a tentação, Ele dará a vocês os meios de sair dela e a força para suportá-la. Repito. Gente, a tentação, ela vem de Deus? Vem de quem? Do tinhoso. A provação, Deus permite? A tentação, Deus permite? Permite. Vocês não foram no primeiro domingo? O Espírito Santo levou Jesus para ser tentado no deserto. Teve permissão de Deus? A tentação é boa? A tribulação é boa? É necessária? É. A tribulação e a tentação é um exercício do livre-arbítrio do homem em dizer se ama ou não ama a Deus. Deus permite para que nós, na nossa liberdade, possamos amá-lo ou não. Portanto, por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo, nesse contexto, porque só tem um jeito de vencer a tribulação, a provação: fé. A fé vence. A fé dá vida nova. A fé reconstrói o vaso. A fé se vale da misericórdia. A fé não se desespera. A fé leva a não se suicidar. A fé leva a sair de uma depressão. A fé é capaz de fazer aquilo que é vaso sujo, nojento, Deus pegar e refazer. É aí que está o segredo. É a tribulação e a tentação que Deus permite, que não vem maior do que as nossas forças, e Deus tem tamanha consciência disso que nos fala o apóstolo. Deus, da mesma forma que permite a tentação, nos dá condições para sair da tentação. Se você está aqui hoje, e eu estou aqui, se nós estamos na caminhada de igreja, nós estamos procurando a forma de vencer as nossas tentações e vencer as nossas tribulações. A fé é a nossa rocha de apoio. A fé é que faz com que de pé não caiamos, e se de pé nós virmos a cair, nos levantemos. A fé é comunicada através da palavra de Deus. A fé, pela palavra de Deus, ela só tem eficácia em nós, se nós a ouvimos com atenção, se formos obedientes a essa palavra, e se estivermos conformados, acordados com esta palavra. Portanto, nesse primeiro momento, nós chegamos a um nível de que as próprias provações que eu passo são um teste de nossa fé. Repita isso. As provações que eu passo, as provações que eu passo, as tentações que eu sofro, as tentações que eu sofro, é um teste da minha fé. É um teste da minha fé. Gente, isso é o bingo, matou a charada. Se você olhar tudo o que nós passamos e somos sujeitados, isso faz com que o nosso coração duro amoleça. Que o sofrimento que nós passamos não endureça o coração, mas o amoleça. É o contrário. Eu falava, eu tenho um coração duro, porque tem gente que diz, padre, eu já levei tanta lambada na minha vida, eu já fui tão decepcionado, as pessoas já me fizeram tanto e tanto e tanto, a vida é tão
desgraçada para mim, olha a palavra, desgraçada, não estou falando palavrão, sem a graça, que eu fiquei com coração duro, insensível. Eu sou assim porque a vida me fez. Você entendeu a vida errado, porque tudo que você passou deveria fazer você mais misericordioso, mais coração mole, porque se você passou por tudo isso e ainda está de pé, é porque quem te sustentou foi Deus, quem te fez estar em pé foi Deus. Então por que coração duro? Coração mole, coração trabalhado, coração curado, porque se tudo aconteceu e ainda você está, isso é um ato de fé. A fé, e aqui é um problema sério, é dom, e nós esquecemos de pedir. Nós olhamos para nosso vaso quebrado e perdemos a fé. Nós deveríamos olhar para as nossas trincas, para as nossas fissuras, para as nossas rachaduras, e mais profusamente pedir a fé. A fé é dom de Deus, e a fé é o único meio de entrarmos em comunicação com Deus. Gente, bota no teu coração, a fé é o único meio, é o único caminho, é o único instrumento, é a única via de comunicação com Deus, não tem outra. Não tem outra forma. Ah, mas eu vejo a natureza e me eleva a Deus. A pessoa não aceita, mas ela está fazendo um ato de fé. A fé é a comunhão. Veja, mas a fé, ela tem algo que é difícil, que é uma pedagogia dolorosa. Deus tem uma pedagogia com o ser humano doloroso, e eu falava isso, o vaso, vou falar dos ossos ressequidos, falei de uma outra pedagogia de Deus que se chama tribulação. Você entendeu? Espero que caiu a ficha. A tribulação é uma pedagogia de Deus para colocar a minha fé em prova. A tentação é uma pedagogia de Deus para colocar a minha fé em prova, para expressar meu livre amor a Deus. Da mesma forma, a pedagogia da fé é uma pedagogia trabalhosa. Por quê? Porque nós precisamos nos educar. A fé, ela tem a pedagogia de passar pelo fogo das provações. Você pode olhar para os santos. Os mais santos, mais provados foram. Quanto mais santo, mais provação. Mais, menos. É engraçado isso. Nunca menos, mais. Deus é sempre o mais. Fogo das provações. Para quê? Para que firmemos o nosso desejo e o nosso sentimento de amor a Deus. Que só existe um encontro de Deus, Jesus Cristo. Ninguém virá a Deus. O Cordeiro imolado. O Cordeiro imolado que é ator, palco e o próprio alto da redenção. Eu vou mudar a palavra redenção. Metamorfose do ser humano. Alguém falou uma coisa, padre? Pode ser depois? Tribulações vencerei, as aflições superarei. Deus provê. Deus provê, eu sei que proverá. E eu cheguei aqui no século 21 e eu recebi essa cartinha. Padre, sou a madrinha da Alice. Estou escrevendo porque ela é tímida
e não tem coragem de escrever. Ela está aqui e gosta muito do Senhor. Alice teve um probleminha na visão e precisou usar óculos por 1 ano. Depois ficou bem. Mas numa consulta de rotina com o médico, há 1 ano, não, esse ano, a médica disse que ela estava com pressão alta nos olhos, glaucoma. Ela veio ficar na minha casa. E o Senhor estava fazendo a novena do presente espiritual. Era dia 10 de janeiro de 2013. Quando o Senhor começou o programa, ela tem 10 anos. Pegou a água, colocou no rádio e disse: o meu presente vai ser meus olhos curados. Eu falei para ela: olha, peça para Deus, mas... Então, ela começou a fazer a novena. Quando acabou a novena, ela encheu a garrafinha d'água e botou na geladeira. Todo dia lavava os olhos. Padre, ela foi ao médico para fazer os exames. Quando foi 17h10, ela ligou e disse: madrinha, eu não tenho nada nos olhos, eu estou curada. Eu comecei a chorar, padre, porque eu acompanhei o pedido, e eu estou aqui para dar um testemunho de uma graça alcançada. Sueli, de Santa Bárbara do Oeste, está aqui? Sueli está aqui? E Alice está aqui? Depois eu quero dar um abraço. É você? Ali ela. Você é tímida, Alice? Oh, Jesus. Obrigado pelo seu testemunho, Alice. Aí para ela eu vou dar um de presente. Ah, com certeza. Tem a Bíblia lá atrás das crianças. Tem uma Bíblia para as crianças. Depois eu te dou. Vem cá, Alice. Traz ela aqui. Vou lá pegar. Que coisa linda, não é? Não é de emocionar o coração da gente? A tempestade vai passar por sobre as ondas, confiante Vem, Alice. andarei, tribulações vencerei, as aflições superarei. Deus provê, eu sei que proverá. Nesse bravo mar da vida, ventos vêm me atormentar. Nesta rocha firme e forte que é meu Deus, não temerei. Esse até tinha saído, né? Tinha acabado esse livro, que é a minha primeira Bíblia. Voltou essa semana da editora. Então fica para você, tua primeira Bíblia, que você leia com desenhos muitas vezes. E pode pegar. Obrigado. Você está chorando? Deus abençoe. Obrigada, Padre. Deus abençoe. Que isso sirva de testemunho para muitos corações duros.